durante séculos. Mapas antigos mostravam um império gigantesco, que hoje simplesmente não existe mais. Um território vasto que se estendia por regiões inteiras do mundo conhecido, desenhado com precisão suficiente para ser levado a sério, mas misterioso demais para ser explicado. Seu nome era Tartária, e durante muito tempo, ele apareceu em documentos, registros e mapas como uma das maiores civilizações já reconhecidas, ocupando terras imensas, conectando culturas e dominando regiões que hoje pertencem a diversos países modernos. Mas algo aconteceu, algo tão profundo e silencioso, que esse império inteiro desapareceu da história como se nunca tivesse existido, como se alguém tivesse apagado sua presença, não apenas da Terra, mas da própria memória da humanidade. Não há registros claros de uma grande guerra, não existem relatos confiáveis de um colapso repentino, não há narrativas consistentes de destruição, apenas lacunas, silêncio e uma ausência que levanta mais perguntas do que respostas. Como um império inteiro, com cidades, arquitetura e organização avançada, poderia simplesmente desaparecer sem deixar vestígios claros, sem ruínas amplamente reconhecidas, sem continuidade histórica evidente. Alguns afirmam que Tartária nunca existiu de fato, que era apenas um termo genérico usado por cartógrafos antigos para descrever regiões desconhecidas, enquanto outros acreditam que isso é apenas a superfície de algo muito mais profundo. Nos registros antigos, Tartária aparece como uma potência colossal, uma terra vasta, organizada e influente, sugerindo que havia muito mais ali do que apenas territórios vazios ou desconhecidos. Cidades monumentais são frequentemente associadas a essa civilização. Estruturas grandiosas, com arquitetura detalhada, proporções impressionantes e uma estética que parece avançada demais para o período em que supostamente existiram. Era um mundo que transmitia ordem, poder e estabilidade. Um sistema que parecia funcionar em escala massiva, silenciosamente, como se estivesse perfeitamente alinhado com algo maior. E então, sem aviso, tudo começou a desaparecer lentamente, não de forma explosiva ou dramática, mas como se estivesse sendo apagado, camada por camada, registro por registro, memória por memória. Alguns acreditam que uma catástrofe natural de proporções gigantescas pode ter sido responsável por esse desaparecimento, algo tão devastador que teria enterrado cidades inteiras e alterado a paisagem global. Outros defendem a ideia de que não foi apenas um evento natural, mas sim uma combinação de fatores que levaram ao colapso silencioso de uma civilização inteira. Mas existe uma terceira hipótese, muito mais perturbadora, que sugere que Tartária não desapareceu por acaso, mas foi deliberadamente removida da história. Evidências fragmentadas ainda permanecem, escondidas à vista de todos, em construções antigas, em padrões arquitetônicos repetidos e em detalhes que parecem não se encaixar na narrativa tradicional. Edifícios antigos em diferentes partes do mundo apresentam características semelhantes, como se tivessem sido projetados com uma lógica comum, uma assinatura invisível de algo que já foi unificado, estruturas que desafiam explicações simples, com níveis de simetria, escala e detalhamento que levantam dúvidas sobre como foram construídas com os recursos conhecidos da época e padrões que se repetem em regiões distantes, conectando pontos que aparentemente não deveriam estar ligados, sugerindo que pode ter existido uma influência global muito mais ampla do que imaginamos. Seria tudo isso apenas coincidência? Ou estamos diante de fragmentos de uma história maior? Uma história que foi interrompida, distorcida ou esquecida? Se Tartária foi real, então por que sua presença foi diminuída, ignorada ou reinterpretada ao longo do tempo? E por que tão poucas pessoas sequer ouviram falar dela? E se a história que conhecemos hoje não estiver completa? Se ela for apenas uma versão reduzida de algo muito maior, muito mais complexo? Talvez Tartária não tenha desaparecido completamente. Talvez ela tenha sido ocultada, enterrada sob camadas de tempo, mudanças geográficas e reconstruções históricas. Algumas construções antigas parecem estar parcialmente enterradas, com níveis inferiores abaixo do solo atual, como se o próprio chão tivesse se elevado ao redor delas. E isso levanta a possibilidade de eventos que teriam alterado drasticamente a superfície da Terra, cobrindo cidades inteiras com sedimentos
sedimentos, poeira e detritos, seria o resultado de uma catástrofe global esquecida, ou apenas um processo natural mal compreendido ao longo dos séculos? Ou existe algo mais? Algo que nunca foi completamente revelado, algo que permanece oculto sob a superfície da história oficial. Relatos isolados sugerem a existência de tecnologias antigas que não se encaixam completamente no conhecimento histórico tradicional, sistemas que parecem avançados demais para seu tempo. Uma civilização que poderia ter alcançado um nível de organização e desenvolvimento que simplesmente não foi registrado da maneira que deveria, ou talvez tenha sido registrado, mas esses registros foram removidos, alterados ou perdidos ao longo do tempo, apagados de forma gradual, silenciosa, quase imperceptível, como se nunca tivessem existido. E mesmo assim, sinais continuam surgindo, pequenos indícios que escapam ao controle do tempo e da narrativa oficial. Fragmentos de uma história que se recusa a desaparecer completamente, como ecos de um passado que ainda tenta ser lembrado. Ecos de um mundo que já foi gigantesco, organizado e influente, mas que hoje existe apenas como um mistério. Um mistério que talvez esteja mais próximo do que imaginamos, escondido em detalhes que passam despercebidos no dia a dia. A pergunta então deixa de ser se Tartária existiu e passa a ser por que sua história não foi preservada da mesma forma que outras civilizações. Quem teria o poder ou o interesse de permitir que algo tão grande fosse esquecido? Toda civilização deixa marcas, rastros, evidências que resistem ao tempo, mas algumas dessas marcas parecem ter sido escondidas, ignoradas ou reinterpretadas, como se alguém tivesse reescrito partes da história, reorganizado eventos e redefinido narrativas, deixando apenas fragmentos suficientes para levantar dúvidas, mas nunca o bastante para revelar toda a verdade. E talvez essa seja a maior questão de todas. O que realmente aconteceu com Tartária, e se a resposta não estiver em documentos perdidos ou mapas antigos, mas sim em detalhes que ainda estão diante de nós. Detalhes que ignoramos, porque não sabemos o que procurar. Algumas histórias não desaparecem completamente, elas apenas aguardam o momento certo para serem redescobertas, e talvez Tartária seja uma dessas histórias, esperando silenciosamente para ser compreendida novamente. Se esse mistério despertou algo em você, continue explorando, porque quanto mais você observa, mais perguntas surgem, e talvez seja exatamente isso que nos aproxima da verdade. Se gostou do vídeo, deixa seu joinha, comente e se inscreva no canal.